Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Joseph Colombo não foi apenas um dos maiores nomes da máfia estadunidense. Ele desafiou as convenções, lutou contra estereótipos e, paradoxalmente, acabou se tornando uma figura pública que ele mesmo tentava evitar. No auge de sua carreira, fundou a Liga dos Direitos Civis Ítalo-Estadunidenses, uma organização que alegava lutar contra a representação negativa dos italianos nos filmes e na mídia. Mas o que ele não esperava era que sua história seria lembrada de uma maneira que ele tanto temia. O Poderoso Chefão, a obra-prima que ele tentou destruir, transformou-se na maior referência sobre a máfia de todos os tempos. Neste vídeo, vamos revelar a trajetória de Joseph Colombo, desde sua ascensão nas sombras até o fatídico plano que quase o derrubou, passando pelos conflitos internos que enfraqueceram sua família. Quem foi realmente Joseph Colombo? Um herói ou vilão? Como suas ações e decisões moldaram o destino da máfia e o legado de sua família? Prepare-se para conhecer a história por trás da lenda e os segredos que ninguém ousou contar. Clique agora no botão Hyper para apoiar o canal e mergulhar nessa jornada sombria. Bora pro vídeo. Nas ruas empoeiradas do Brooklyn, onde a lealdade à família era sagrada e a traição tinha um preço alto, nasceu um homem que mudaria para sempre os bastidores do submundo sombrio nos Estados Unidos. Joseph Anthony Colombo veio ao mundo em 16 de junho de 1923, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Desde muito cedo, sua vida foi envolvida pelas sombras do submundo. Seu pai, Anthony Colombo, era ligado a uma das mais temidas famílias da máfia, os Profaci, um dos 5 grandes grupos que comandavam o submundo nova-iorquino. Mas o destino foi feroz. Quando Joseph tinha apenas 13 anos, seu pai foi encontrado eliminado, com diversas balas, no banco de trás de um carro estacionado no Brooklyn. As autoridades atribuíram o ato a um conflito interno entre membros da organização, embora ninguém jamais tenha sido responsabilizado oficialmente. Esse episódio deixaria uma marca profunda no jovem Joseph, uma ferida que nunca cicatrizou por completo. Poucos sabem o que realmente levou Joseph Colombo a se tornar uma figura tão polêmica e visada, e menos ainda conhecem os detalhes do dia que mudou para sempre o rumo de sua história. Apesar de suas raízes ligadas ao submundo, Joseph tentou seguir um caminho diferente ao se alistar na Guarda Costeira dos Estados Unidos durante a Segunda Disputa Mundial. No entanto, acabou sendo dispensado após apenas 2 anos de serviço por questões médicas. Sem formação superior e com poucas opções legítimas de trabalho, Joseph retornou às mesmas ruas onde havia crescido. Mas, dessa vez, ele tinha um objetivo claro: subir na hierarquia do mesmo mundo que acabou com seu pai. Sua trajetória na máfia organizada começou sob a proteção da família Profaci, realizando tarefas menores como extorsão, apostas clandestinas e cobranças com métodos nada convencionais. Sua habilidade para negociar, a lealdade inabalável e a frieza diante da pressão logo chamaram atenção. Não demorou para que ele começasse a escalar rapidamente dentro da organização. Durante a década de 1950, a família Profaci foi abalada por um conflito interno insano, conhecida como a Disputa dos Galo. Joe Gallo, um mafioso ambicioso e inconformado, se voltou contra a liderança de Joe Profaci, acusando-o de ser ganancioso demais e de não cuidar de seus próprios homens.
Em meio a esse confronto sangrento, Joseph Colombo enxergou uma chance rara. Ao invés de tomar partido, ele decidiu agir como mediador e, com isso, construiu uma imagem incomum naquele universo onde a força ditava as regras, a de pacificador. Alguns acreditam que o atentado sofrido por Joseph Colombo anos depois foi uma punição da própria máfia. Outros, que tudo foi orquestrado pelo FBI, incomodado com sua crescente influência. No entanto, após a queda de Joe Profaci em 1962, um vácuo de poder se formou dentro da organização. Joseph Magliocco assumiu o comando da família, mas cometeu um erro fatal. Elaborou um plano para eliminar diversos chefes das outras famílias, incluindo ninguém menos que o influente Carlo Gambino. Foi então que Joseph Colombo fez sua jogada mais ousada. Ao descobrir o plano, ele foi diretamente até Gambino e revelou toda a conspiração. Esse ato de traição não apenas salvou sua própria vida, como também o projetou ao topo da hierarquia mafiosa. Com o apoio das demais famílias, Joseph Colombo foi nomeado líder, e assim nasceu oficialmente a família Colombo, a última a ser reconhecida entre as 5 famílias que comandavam o submundo de Nova York. Diferente de outros chefes mafiosos que preferiam agir nas sombras, Colombo escolheria um caminho surpreendente. Joseph Colombo adotou uma abordagem completamente diferente dos chefes mafiosos tradicionais. Ele queria ser o rosto público do submundo organizado. Em 1969, fundou a Liga pelos Direitos Civis Ítalo-Estadunidense, uma organização que aparentemente tinha como objetivo combater os estereótipos negativos contra descendentes de italianos. Mas, para muitos, aquilo era apenas uma jogada estratégica. Com a pressão das autoridades crescendo, a Liga servia como uma distração, uma forma de desviar os holofotes da verdadeira atuação da máfia. A organização promovia marchas, protestos e comícios por toda Nova York, denunciando a forma como os italianos eram retratados nos meios de comunicação, especialmente quando associados à máfia organizada. E em breve, o principal alvo da Liga seria um filme que marcaria a época, O Poderoso Chefão. Quando a produção do longa foi anunciada, no início dos anos 70, Joseph Colombo e sua Liga reagiram com força. Alegavam que o filme reforçava estereótipos perigosos, tratando toda uma comunidade como mafiosa. Mas, por trás desse discurso, havia uma preocupação ainda mais séria. A trama do filme retratava com uma precisão assustadora os bastidores e as dinâmicas internas das famílias mafiosas. Algo que, para um homem que construiu seu império na base da influência política e da discrição, era inaceitável. Joseph Colombo havia chegado ao topo do submundo por meio de inteligência, estratégias bem calculadas e alianças perigosas. Mas naquele momento, seu maior adversário já não era outra família rival, nem mesmo o FBI. Era Hollywood. Ao se tornar líder da família que levava seu nome, Colombo também assumiu um papel inesperado, o de ativista social. Mas por trás dessa fachada pública havia um objetivo oculto: proteger os interesses da máfia sob o disfarce da luta por direitos civis. Em 1969, Joseph Colombo fundou oficialmente a Liga pelos Direitos Civis Ítalo-Estadunidenses. A missão, em teoria, era clara: combater a discriminação sofrida pela comunidade ítalo-estadunidense, frequentemente retratada nos meios de comunicação como ligada ao submundo organizado. Mas por trás dessa causa nobre, havia uma estratégia bem calculada. Ao colocar os italianos no centro do debate público, Colombo conseguiu desviar a atenção das atividades ilícitas que sua família ainda comandava nas ruas de Nova York. Extorsões, jogos clandestinos e contrabando de substâncias proibidas continuavam a todo vapor, longe dos holofotes. A Liga organizava manifestações de grande porte, chegando a reunir mais de 25 mil pessoas em pleno Columbus Circle, no coração de Manhattan. O movimento ganhou força, conquistando o apoio de políticos locais e até de celebridades, que viam na organização uma causa social legítima. Mas o ponto de ruptura veio com uma notícia bombástica. Hollywood estava produzindo um filme que prometia retratar, com riqueza de detalhes quase documentais, os bastidores do funcionamento interno das famílias mafiosas. O nome? O Poderoso Chefão.
Quando foi anunciado que a Paramount começaria as filmagens da obra baseada no livro de Mario Puzo, a reação da Liga de Colombo foi imediata e agressiva. Para eles, aquilo não era apenas um filme. Era uma ameaça direta, capaz de reforçar ainda mais os estigmas que pesavam sobre os ítalo-estadunidenses. Colombo, no entanto, não se limitou a discursos ou protestos pacíficos. Ele usou sua verdadeira arma, o poder. Organizou piquetes em frente às sedes da Paramount Pictures, bloqueou entradas e gerou um verdadeiro caos na mídia, usando seus contatos em sindicatos estratégicos. As ameaças foram claras. Se certas exigências não fossem atendidas, as filmagens seriam paralisadas. Os boatos de que membros da máfia estavam rondando os sets de gravação começaram a circular, como forma de garantir que algumas cenas jamais fossem filmadas. A mensagem estava dada. Mexer com a imagem da máfia podia ter consequências fora das telas. A pressão chegou a um nível tão extremo que a produção de O Poderoso Chefão quase foi cancelada. Em uma reviravolta digna de cinema, uma reunião secreta foi organizada entre representantes da máfia e os produtores do filme. Segundo diversas fontes, o encontro aconteceu em um restaurante discreto no bairro de Little Italy. Imagine a cena. De um lado, os produtores de uma das obras mais ambiciosas de Hollywood. Do outro, enviados da família Colombo, com o aval do próprio Joseph Colombo. Era como se a vida real estivesse cara a cara com a ficção. Durante essa reunião, foi firmado um acordo histórico. A principal exigência? As palavras máfia e Cosa Nostra não poderiam ser mencionadas em nenhum momento do filme. Além disso, os produtores aceitaram que membros da Liga Ítalo-Estadunidense acompanhassem algumas filmagens para garantir que o acordo fosse respeitado. Em um movimento surpreendente, o próprio Colombo chegou a sugerir que pessoas do seu círculo pudessem aparecer como figurantes nas cenas com grandes multidões. Assim foi feito. Esse acordo não apenas salvou a produção, como também marcou um momento único na história do cinema. Pela primeira vez, o submundo do crime organizado conseguiu interferir diretamente na criação de uma das obras mais icônicas de todos os tempos. Quando O Poderoso Chefão estreou em 1972, virou um fenômeno mundial. Apesar de todo o esforço da Liga de Colombo, o filme não só reforçou o estereótipo do mafioso ítalo-estadunidense, como também acabou romantizando a cultura da máfia, despertando fascínio ao redor do mundo. Curiosamente, integrantes reais da máfia se tornaram fãs declarados da produção. Há relatos de que, em reuniões clandestinas, chefões usavam falas clássicas do longa, como "Vou fazer uma oferta que ele não poderá recusar". Mas enquanto o filme conquistava o mundo, a vida de Joseph Colombo estava prestes a tomar um rumo sombrio. No dia 28 de junho de 1971, durante um grande comício organizado pela Liga pelos Direitos Civis Ítalo-Estadunidenses, em Columbus Circle, Joseph Colombo foi baleado à plena luz do dia. Em meio aos discursos e cartazes, um homem chamado Jerome Johnson se aproximou do palco. Disfarçado de fotógrafo, Johnson sacou uma pistola e cuspiu bala sobre Colombo, atingindo-o a queima-roupa. A cena foi um caos total. Gritos, disparos e corpos correndo em todas as direções. Colombo caiu no chão enquanto a multidão cercava o sicário. Em um desfecho ainda mais sombrio, Jerome Johnson foi eliminado na hora por outro homem não identificado, eliminando qualquer possibilidade de revelar a verdadeira razão por trás do ataque. Joseph Colombo, no entanto, não foi dado de baixa imediatamente. Sobreviveu, mas ficou em estado vegetativo por mais de 7 anos até falecer, em 1978. O ataque contra ele permanece um dos maiores mistérios da história da máfia americana. Diversas teorias cercam esse episódio. Teoria 1. Ajuste de contas interno. Colombo havia ganhado demasiada visibilidade nos meios de comunicação, algo que outras famílias mafiosas não viam com bons olhos. Muitos acreditam que Joe Gallo, um rival de Colombo, possa ter organizado o atentado. Teoria 2. Golpe externo. O FBI, incomodado com o fato de Colombo desafiar abertamente as investigações legais ao aparecer publicamente, poderia ter facilitado o ataque de maneira indireta. Teoria 3. O lobo solitário. Alguns acreditam que Jerome Johnson agiu sozinho, mas essa teoria é considerada a menos provável.
devido à execução precisa do ataque. Joseph Colombo passou de ser um chefe mafioso discreto a um ativista público. Mas, no final, seu desejo por atenção foi também o que lhe causou a queda. Quando Joseph Colombo caiu sob os tiros no dia 28 de junho de 1971, não se dissipou apenas sua ambição de se tornar uma figura pública respeitada, mas também começou uma das disputas internas mais ferozes na história da máfia de Nova York. Colombo sobreviveu ao atentado, mas ficou em estado vegetativo por 7 anos. Sem um líder forte no comando, a família Colombo mergulhou em um caos absoluto no mundo do crime. O vácuo de poder, claro, não ficou sem resposta por muito tempo. E neste caso, o homem que tentou tomar o controle foi alguém com contas a acertar: Joseph Crazy Joe Gallo. Joe Gallo era conhecido por seu apelido, Crazy Joe, e não era por acaso. Sua fama de imprevisível, insano e extremamente ambicioso foi consolidada durante as disputas internas da máfia. Nos anos 50 e 60, Gallo já havia mostrado sua disposição em desafiar a hierarquia mafiosa. Embora nunca tenha sido provado, muitos suspeitam que Gallo estava por trás do atentado contra Colombo. Os rumores, como sempre, se espalharam rapidamente, e o nome de Gallo foi logo associado ao ataque. O clima de desconfiança e tensão se espalhou, e a disputa pelo poder estava prestes a se intensificar. Com Colombo fora de ação, Joe Gallo tentou retomar o controle da família. No entanto, essa jogada foi vista como uma traição por muitos dentro da organização. O que se seguiu foi uma série de eliminações, traições e conspirações internas que dividiram a família em grupos rivais. Mas, no mundo da máfia, a vingança nunca demora a chegar. Em 7 de abril de 1972, Joe Gallo celebrava seu aniversário de 43 anos no restaurante Umberto Claus, em Little Italy. No meio da comemoração, enquanto ele ria e brindava com familiares e amigos, 3 homens armados invadiram o local sem aviso e abriram fogo. Gallo foi atingido por vários disparos e foi dado de baixa instantaneamente. Tentou escapar, cambaleando para a rua, mas não conseguiu resistir. Caiu na calçada, sob as luzes de neon do restaurante. Essa queda foi visto como uma vingança direta pelo golpe a Joseph Colombo. A família havia deixado claro que, mesmo sem seu líder em pé, as traições não ficariam impunes. Apesar da morte de Gallo, a família Colombo não conseguiu recuperar sua estabilidade. O atentado a Colombo havia deixado marcas profundas e aberto a porta para uma série de conflitos internos. 3 fatores-chave aceleraram o colapso. 1. Lutas internas pelo poder. 2. Divisões entre os grupos rivais. 3. A contínua busca por vingança. A luta pelo controle da família continuava, e o legado de Colombo estava longe de ser resolvido. Sem um líder claro, diferentes capos tentaram assumir o controle da família. Novas guerras internas eclodiram, resultando em dezenas de quedas nas ruas de Nova York. À pressão do FBI, as autoridades aproveitaram o caos para infiltrar agentes secretos na família, usando microfones ocultos. Com gravações secretas e testemunhos de informantes, o FBI conseguiu desmantelar várias operações-chave. Traições internas começaram a surgir. Alguns membros de alto escalão, temendo por suas vidas ou buscando proteção legal, começaram a colaborar com as autoridades. Essa onda de traições enfraqueceu ainda mais a organização. Em poucos anos, a família Colombo passou de ser uma das mais poderosas para estar à beira do colapso. Enquanto sua família desmoronava, Joseph Colombo permanecia em estado vegetativo em um hospital. Durante 7 anos, seu corpo continuou funcionando, mas sua mente nunca despertou. Finalmente, no dia 22 de maio de 1978, Joseph Colombo faleceu devido a complicações respiratórias. Ele tinha 54 anos. Seu funeral foi um evento massivo, assistido por centenas de pessoas, incluindo membros da máfia, familiares e simpatizantes da Liga pelos Direitos Civis ítalo-estadunidenses. Contudo, o esplendor da cerimônia não conseguiu esconder a realidade. O legado de Colombo estava manchado pela traição e pelo colapso de sua própria organização. Enquanto tudo isso acontecia na vida real, o
Poderoso Chefão seguia seu caminho rumo ao sucesso cinematográfico. A ironia, sem dúvida, foi voraz. O filme que Joseph Colombo tentou censurar se transformou em uma obra-prima do cinema e em uma referência cultural imortal. O Poderoso Chefão arrecadou mais de 250 milhões de dólares em todo o mundo, ganhou 3 Oscars, incluindo o de melhor filme, e, o mais impactante, se tornou a imagem mais icônica da máfia, exatamente o que Colombo tanto tentou evitar ao tentar impedir a produção do filme. Joseph Colombo não apenas falhou, mas acabou se tornando parte da história que tanto quis censurar. Sua história real foi ofuscada pela ficção. Por fim, no mundo da máfia, as sombras sempre guardam segredos. Salve família! Joseph Colombo sonhava em ser mais do que apenas um chefe mafioso. Queria ser respeitado, lembrado, idolatrado. Mas no submundo, onde lealdade é frágil, poder custa caro, e até os sonhos mais ambiciosos têm um preço. Ele tentou calar Hollywood, e acabou eternizado por ela. Ele tentou proteger sua imagem, e foi traído pela própria exposição que buscava. No fim, Colombo se tornou o que mais temia, um símbolo de tudo aquilo que dizia combater. E se essa história te prendeu até aqui, é porque o mundo da máfia, com seus segredos, conspirações e quedas, ainda continua nos fascinando. Se inscreve agora no canal para não perder nenhuma história como essa. Ative as notificações, porque no submundo, cada segundo conta. E se você quer ter acesso antecipado aos próximos vídeos, roteiros completos e bastidores exclusivos, torne-se um membro do canal. Além de apoiar o nosso trabalho, você entra para um seleto grupo que também ama histórias intensas, sombrias e reais. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!